Capítulo 2. A mente social. Todo indivíduo descende de uma comunidade. Esta exprime regularidades e particularidades em termos de padrões socioculturais que a caracterizam e, consequentemente, impregnam o modus operandi dos indivíduos que dela originam. Tais padrões são encontrados nos traços étnicos e biológicos, na maneira de falar, como o sotaque, expressões, gírias, em padrões recorrentes do gestual, na maneira de se vestir, nos modos mais frequentemente escolhidos de entretenimento, nas referências de ideais a serem alcançados, nos sonhos e temores, nas definições de sucesso, bem como nas representações da predileção e destaque social. Esses padrões acabam sendo espontaneamente exprimidos nas manifestações artísticas dessa comunidade, que ao longo do tempo gera, mantém e extingue manifestações artísticas e gêneros musicais. Os padrões recorrentes dos aspectos comunitários acima mencionados são fatores intervenientes que se amalgamam nos gêneros musicais de uma comunidade. A etnomusicologia é a ciência que estuda a relação entre música e sociedade, tanto no sentido da musicologia, ou seja, da sociedade para a música, quanto da antropologia, que vai da música para a sociedade. Como processo dinâmico, gêneros musicais evoluem, especialmente quando se trata da música popular, seja esta gerada espontaneamente ou artificialmente, por meio da ação, conforme definida por Theodor Adorno, da indústria cultural, que molda, promove e mercantiliza o que é aqui chamado de música comercial ou simplesmente pop. No caminho reverso, a música também é estudada pela sua função no desenvolvimento filogenético da nossa espécie. Conforme mencionado no livro Descent of Man, de Charles Darwin, a música é, para o autor, um possível traço evolutivo que pode ter se originado nas distintas vocalizações de diferentes rituais sociais, como os rituais de acasalamento. Darwin cita que algumas espécies de primatas, que ele mesmo observou, utilizam uma variedade de vocalizações regulares e distintas, similares a manifestações musicais, para expressar diferentes tipos de emoções, como o amor, o ciúme e o triunfo. Os fatores socioculturais que definem uma sociedade podem ser identificados pelo termo meme, cunhado por Richard Dawkins e inicialmente apresentado em seu livro The Selfish Gene, ou seja, o gene egoísta. Esse termo foi inicialmente definido como um correspondente sociocultural do gene da biologia, a menor unidade informacional do genoma, o mapa genético de um indivíduo formado pela combinação e mutação do genoma de seus pais. Em teoria, o meme segue regras similares de reprodução, ou seja, mutação e recombinação, e seleção, ou seja, adequação à pressão do meio, daquelas que regem os genes. Da mesma forma que os genes representam e propagam conteúdos informacionais da constituição física dos indivíduos de uma espécie, os memes representam e propagam conteúdos informacionais da cultura de uma comunidade. Desse modo, a ação do processo darwiniano de reprodução gera novos memes através da combinação e da mutação de memes mais antigos. Um processo memético de seleção natural trataria de eliminar os memes menos adequados ou menos representativos da atualidade daquele nicho cultural, o que viria a constituir a evolução natural de uma cultura. Num nível mais aprofundado, poderíamos entender o meme como signo, conforme definido pela teoria semiótica de Charles S. Peirce.
Para este, um signo é uma possível representação genérica de um objeto físico ou mesmo informacional, como um conceito, que é codificado por um interpretante, o qual, ao perceber este signo, pode gerar um novo signo, similar ao anterior, mas nunca idêntico. Peirce organizou os signos em 3 categorias. Firstness, que trata dos signos monádicos, das qualidades, onde estão os sentimentos, as intuições e as possibilidades. Secondness, que trata dos signos diádicos, das reações e correlações, onde se encontram a atenção, a identificação e a discriminação. E, finalmente, thirdness, que trata dos signos triádicos, das relações entre signo, objeto e interpretante, que constituem as leis, os hábitos e os dogmas. Pode-se dizer que percebemos o mundo através das informações sensoriais percebidas, que vêm a ser o firstness, e processadas pela mente, secondness, com base em conceitos pré-estabelecidos, amalgamados pela memória, que vem a ser o thirdness, em conceitos que nos foram transmitidos memeticamente pela sociedade da qual fazemos parte e com a qual interagimos. Isso nos permite, por exemplo, reconhecer objetos, lugares, caminhos e pessoas, identificar os sons que representam a linguagem, desde os significados das palavras que compõem a semântica, até a ocorrência de suas estruturas, que vem a ser a sintaxe. Identificar emoções e suas intenções em frases, representações faciais, entonações de voz e gestos, modelar e modular o modo de reagir, agir e interagir em sociedade, com, para e por outros indivíduos. Ao sermos ensinados por outros indivíduos ou ao aprendermos através da observação de circunstâncias recorrentes, a nossa mente também tenta autonomamente conhecer mais detalhes do que está sendo transmitido, criando predições e possíveis ocorrências futuras. Isso é feito através da associação mental dos signos de uma nova informação com signos de informações anteriores, numa tentativa autônoma da mente de identificar similaridades que atestem, validem, complementem um novo conhecimento, ou então de identificar discrepâncias, contradições ou paradoxos, e assim refutar ou contrariar a aquisição de uma nova informação. Por uma questão de sobrevivência, a mente evoluiu no sentido de ser primordialmente pessimista. Num cenário competitivo, onde provavelmente ocorreu a origem e grande parte da evolução humana, é normalmente mais danoso acreditar como verdade uma falácia do que desconsiderar uma possível verdade. Um hominídeo em campo aberto que, por exemplo, observasse os galhos de um arbusto se movimentarem sem que houvesse uma razão evidente para tal, teria mais chance de sobreviver sendo pessimista ao considerar a possibilidade de um eventual predador, como um grande felino, ser o causador dessa inesperada ação, em vez de simplesmente considerar que os galhos estão se movendo pela ação de algum animal inofensivo ou por uma lufada de vento. No entanto, se a mente fosse completamente pessimista, novas oportunidades decorrentes de riscos, experimentar alimentos desconhecidos, explorar novos territórios, inovar as técnicas da manufatura de artefatos, nunca seriam testadas. Novas conquistas não seriam alcançadas e a evolução social da espécie provavelmente seria estancada, o que impediria ou dificultaria a sua adaptação a mudanças impostas por novos fatores ambientais, como uma grande mudança climática.
Cabe à mente de cada indivíduo tentar encontrar o melhor equilíbrio entre a sua tendência inata de descartar uma possibilidade nova com base no cenário conhecido de necessidades e oportunidades e o custo diante de um eventual benefício de testar uma nova possibilidade. Essa temperança ocorre mais em nível social do que individual, sendo que os indivíduos apresentam naturalmente uma considerável e oportuna variabilidade de suas predisposições para se arriscar ou se proteger. A adolescência é uma fase da vida em que a mente do indivíduo é naturalmente mais predisposta a tolerar riscos, sendo que a infância e a velhice são fases naturalmente mais conservadoras. A necessidade imposta a um indivíduo ou a uma sociedade em termos de guerras, revoltas, cataclismos e demais acidentes, certamente lhe traz desconforto e sofrimento, mas estes têm sido comprovadamente essenciais para um impulso à cooperação, à inovação, ao desenvolvimento social e à criatividade. Um recém-nascido, com poucos dias de vida, pode entender rapidamente que, ao chorar, sua mãe ou seu cuidador provavelmente vai ajudá-lo. Pela simples constatação de regularidades, a mente aprende a agir e a interagir com seu meio. O psicólogo James J. Gibson criou o conceito de affordance, que trata do reconhecimento intuitivo de ações possíveis de acordo com a necessidade e a possibilidade do meio. Durante a infância, que é uma fase predominantemente intuitiva, o indivíduo detecta as affordances do seu meio, composto de objetos ativos e passivos. Nesse processo, o indivíduo aprende, por exemplo, a linguagem de sua comunidade, inicialmente a partir da simples tentativa de repetição da sonoridade das vozes que escuta regularmente. Ao estabelecermos em nossa mente uma gama de conteúdo informacional suficientemente complexa e abrangente para ser expressa na forma de padrões de comportamento, sedimentamos e expressamos o que chamamos de personalidade. Então passamos a transmitir e receber conceitos de outros indivíduos, perpetuando assim um fluxo informacional contínuo em nossa comunidade, dinamicamente constituindo e mantendo a sua cultura. O controverso bioquímico de Cambridge, Rupert Sheldrake, em seu livro The Science Delusion, lançou uma polêmica lista de 10 dogmas da ciência da atualidade. Segundo ele, a ciência tem aceitado como fato inquestionáveis princípios que ainda não foram cabalmente comprovados ou refutados experimentalmente. Entre estes, destaca-se o fato de que a ciência toma como verdade o princípio de que a mente humana ocorre apenas e tão somente dentro do cérebro do indivíduo, na forma do conjunto de atividades processuais cerebrais. Em inglês, minds are inside heads and are nothing but the activities of brains. Outro dogma da ciência, segundo Sheldrake, é considerar que a nossa memória seja acumulada de modo físico e que desaparece após a morte. Em inglês, memories are stored as material traces in brains and are wiped out at death. A teoria da memética, de uma certa forma, mesmo que sem intenção, rejeita esse dogma da localidade da memória ao propor um modelo, ainda que incipiente, da possível existência de uma mente coletiva, formada pelo correspondente informacional social à genética individual, que se externaliza no indivíduo e é transmitido e perpetuado em sua espécie, transpassando as fronteiras no tempo e no espaço de sua comunidade. Pode-se assim inferir a eventual existência de outras formas de registro social de informações coletivamente desenvolvidas,
em que uma mente social, como um inconsciente coletivo, conforme proposto por Carl Jung, que o compara à alma da humanidade, bem como o consciente coletivo, conforme sugerido por Emile Durkheim, como a totalidade de crenças e sentimentos da maioria dos indivíduos de uma sociedade, possa existir e dinamicamente se desenvolver, ainda mais rapidamente na atualidade, com as contemporâneas tecnologias de informação e comunicação digital, que navegam e habitam o cyberspace da internet. Ao que parece, pelo menos uma parte de nossa mente existe e opera na fronteira informacional de constante coleta, transporte e registro de dados entre o mundo externo e o nosso cérebro. A estrutura mental formada e dinamicamente mantida pelo incessante ruminar informacional daquilo que percebemos, predizemos e intuímos constitui o que chamamos de realidade, constantemente gerada, validada e reconstituída pelo contínuo fluxo de informação fornecido pelos nossos sentidos, transportados via nervos aferentes ao cérebro, expressado por nossos músculos através de nervos eferentes, que é, até onde se sabe, a única forma de atuação no mundo externo.